Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar aqui mais uma vez do quadro Check-up no rádio. A gente nunca se cansa de falar sobre depressão na pessoa idosa, né? Que é um tema muito vigente e também preocupante, né? E vai ser o nosso tema de hoje do nosso quadro Check-up no rádio, né, doutor Belísio? Exatamente, Marcos. A gente sempre tem que estar falando sobre doenças que estão relacionadas à saúde mental das pessoas. Em tempos de muita incidência de saúde mental na população adulto-jovem, os idosos também, embora passaram muito tempo subdiagnosticados ou não diagnosticados por crenças de que a doença era uma fraqueza, de que a doença era um espírito, era alguma coisa que não merecia tratamento, que aquela figura masculina ou aquela mulher sertaneja forte não poderia ter fraqueza, ter falta de liderança, ser aquela pessoa de vigor, né? Isso que eu queria dizer. Então, por muito tempo, nossos idosos ficaram, até hoje a gente encontra muita gente dizendo, não, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi isolado, calado, ele sempre se emocionou demais, ele sempre foi irritado. Então, a depressão em pessoas idosas, ela tem dois perfis, Marcos. Tem aquele perfil do idoso que durante a vida toda ele teve episódios de depressão e ele chegou à terceira idade, tratou ou não tratou, mas ele já tem um histórico de algumas crises, e tem aquela depressão que ele tem o primeiro episódio na terceira idade, né? Na fase de idoso, na velhice. São dois tipos, né? A depressão tardia, ela está mais associada com um sintoma comportamental de um quadro de demência. Geralmente a gente tem que abrir o olho nesse paciente que só fez depressão quando estava idoso. E a gente abre mais assim a mente para pensar que é um quadro de uma demência, como por exemplo Alzheimer, que ele ainda não abriu o quadro cognitivo de esquecimento, mas está tendo depressão agora depois de idoso. A gente sabe que existem fatores precipitantes, assim, aliás, de risco, fatores de risco, que as pessoas idosas estão mais sujeitas, como por exemplo perdas de amigos, perdas do próprio cônjuge, do companheiro. Eles estão vivendo mais essa realidade, então eles têm um fator de risco a mais, eles têm fator de risco em virtude de doenças crônicas que eles porventura acompanhem eles. Então uma dor de uma osteoartrose limita a funcionalidade dele, ele deixa de ter uma sociabilidade melhor, uma doença cardíaca que limita também. Então eles perdem essa capacidade, perdem, na verdade, autonomia, muitas vezes perdem independência, doenças que possam abruptamente tirar esse paciente de uma atividade que ele fazia. Era um trabalhador rural e aí era ativo, e de uma hora para outra ele se sente incapaz e aí ele entra em depressão. Então tem fatores de risco peculiares dessa faixa etária. A depressão, isso no caso de depressão tardia. A depressão, transtorno depressivo maior que ele carrega durante toda a vida, ele, além da genética, dele já ter um histórico, ele ainda se soma esses fatores de risco. De forma que a gente precisa atentar aos sintomas. Os sintomas de depressão em pacientes idosos, eles têm algumas particularidades. A gente não vê aquela melancolia do jovem de chorar bastante, de reclamar, o paciente idoso ele é mais sutil, ele fica mais isolado, ele fica mais calado. Ele não está mais fazendo as coisas que ele gostava antes, então ele perde aquela energia, aquela vontade, aquela animação
tá com desânimo. Antes ele gostava de conversar na calçada, gostava de jogar um dominó, gostava de sair para bater papo com os amigos e na rua, gostava de ter alguma atividade, e agora não, ele não quer mais sair. Então esse isolamento social, esse desânimo, essa perda de vontade pode estar dizendo a você que ele está com depressão. E como eu disse, eles subvalorizam, eles acham que aquilo, eles não mentalizam, eles não deixam assim, eles não conseguem tornar isso racional de que é uma doença. Eles acham só que é da idade, que ele está se movimentando menos e tal. A família também não percebe tanto. Outros sintomas, piora a irritabilidade, ele está com a paciência mais curta. Não, doutor, ele é de família ignorante, ele sempre foi assim. Mas será que ele não era doente antes e agora está pior, e a gente precisa agora tratar, agora que ele está precisando ser cuidado? Porque a depressão também ela tem uma questão, não é só de você diminuir o risco de suicídio, não. É o fator mais assim, trágico da depressão. Mas a depressão ela dificulta o paciente aderir a outros tratamentos. Ele dificulta ele aderir, por exemplo, a uma dieta saudável e uma atividade física numa hipertensão, a uma alimentação mais saudável quando ele tem diabetes, a trocar um medicamento, aceitar uma nova realidade. Então, se ele for deprimido, ele tem muito mais dificuldade de aceitar ser cuidado. Então, depressão também tem isso, não é só o risco da gente ter medo do suicídio, não. Então eles alteram bastante essa questão do humor, ficam muito irritados, eles ficam mais isolados, eles tendem a somatizar sintomas físicos. Que é isso? Soma, né? Eles amplificam aqueles sintomas físicos que por outrora não, ou em outra pessoa não são tão assim impactantes. Ele só, olha, eu tô com muita dor demais, e diz várias vezes, ele somatiza, ele deixa aquele sintoma amplificado, maior. Uma dor que é X, ele diz várias vezes, ele tende a insistir em dizer que aquelas dores, e não consegue muitas vezes dizer o local. É uma dor tudo que é canto, e essa dor não tem fator de melhora. É uma dor que você não consegue encaixar ela numa doença física. Você tende ele pode até ter, mas ele está amplificando, ele está duplicando, triplicando a intensidade e a frequência dos sintomas. Então eles muitas vezes se apresentam com somatização de sintomas. Não, eu falei das dores, mas meu intestino não funciona, minha diabetes que não consegue baixar. Então tende a somatizar muitos sintomas. É uma característica. A gastrite nervosa, a diarreia, o sono, é uma alteração bastante comum nos pacientes idosos que tem depressão. Um dos sintomas depressivos é alterações do sono. Dormir demais ou dormir de menos. Eles podem ter dificuldade para pegar no sono, para iniciar o sono, ter dificuldade de manter esse sono. Inclusive essa insônia intermediária é uma característica dos transtornos do humor, ansiosos ou depressivos. Ele acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Ou dificuldade de terminar o sono, aquela insônia terminal. Ou aquela falta de energia, aquela falta de interesse. E aí ele passa o dia só querendo dormir, se alimentar, dormir. Isso pode ser depressão também. Logicamente que ele pode sim chorar com facilidade, está mais emotivo, antes não era tão emotivo, está muito triste, uma intensidade de uma tristeza muito maior do que ele tinha há tempos atrás, num luto que não cede, 2, 3 anos que perdeu um parente e aquele luto não melhora. Então são sintomas que a gente deve prestar atenção, que eles são sutis e que pode fazer toda a diferença, identificar, levar e tratar. Uma outra coisa que a gente deve observar é que tem o outro lado também. Tem muita gente que tenta transformar um episódio de tristeza numa depressão.
Às vezes o indivíduo ele tem uma tristeza. Eu sempre digo que quando o Flamengo perde, eu fico triste. Então não é que eu esteja depressivo. E se eu tivesse também, não teria problema nenhum em dizer isso. Doenças, elas acontecem não só a pancada na perna, não é só a doença do coração, não. A mente também tem doenças. Então, tristeza nem sempre é depressão. Agora, se aquela tristeza ela perdura vários dias, algumas semanas, e junto a isso você está muito irritado, está isolado, está sem vontade, não tente achar que não é por causa disso, é por causa daquilo. Doença é doença. Se tivesse isso ou aquilo, ou não tivesse, ele estaria doente do mesmo jeito. Não, é porque esse mês aconteceu isso. Eu digo, mas se não acontecesse, iria ter outra coisa. Ele está com o humor alterado, com o humor deprimido. A gente, como em virtude dessa sutileza, dessa percepção pouco visto tanto pela família, a gente ativamente faz perguntas sobre como é que está o humor. A avaliação da geriatria ela é integral, ela não vê só um órgão, ela vê também o estado de humor. Então a gente aplica algumas escalas, alguns testes que são próprios para rastrear indivíduos que têm um risco de depressão. E não é tão raro o paciente vem se consultar com uma queixa física, uma dor no joelho, ou que está esquecido, ou que está querendo tratar a hipertensão e a diabetes ali num paciente idoso, e a gente rastrear e tratar depressão, porque a gente pergunta ativamente e aplica algumas escalas. Aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte pergunta: minha mãe tem depressão desde jovem, quando está na crise, quer se consultar toda semana e fazer todos os exames possíveis e imaginários, né? E tem todas essas dores que o senhor está relatando. E aí? Uma característica típica tanto do paciente que tem depressão como tem ansiedade. O transtorno de ansiedade, muitas vezes ele pode cursar com essa hipocondria de o paciente sempre achar que se antecipa a doença, que tem medo de ter a doença e ele acha que é aquela doença, ou ele absolve aquela doença que escutou na televisão, ouviu na internet, ouviu alguém próximo falar. Então ele tem essa tendência, pode ter essa variante da hipocondria. No caso da crise depressiva, de ter as dores e de quando tem as crises, quer se consultar toda semana, pode ser um viés desse da hipocondria, mas o que pouca gente fala é que tratar depressão, Marcos, não é só remédio não. Tratar depressão, até esses dias saiu uma publicação num veículo de comunicação leigo, mas que corroborado num grande estudo, que depressão, quando você prescreve depressão, você tem que prescrever terapia, psicoterapia. O paciente tem que ter abordagem de profissionais que trabalhem o pensamento. Tem que ter atividade física, tem que ter lazer, ele tem que se alimentar bem também. Então na prescrição você tem que dizer a ele, olha, para tratar a depressão, o medicamento ele vai tirar os sintomas, ele vai deixar você sem sintomas, mas essa doença ela não vai se acabar, até porque o tratamento com medicamento ele dura pelo menos 2 anos às vezes. Depressão tardia muitas vezes dura pro resto da vida. Mas o paciente tem que entender que ele precisa de algumas outras coisas que não dependem de medicamento. É fazer terapia, fazer uma atividade física, se conseguir, ter uma atividade de lazer e se alimentar bem. Outras coisas que podem ajudar o paciente é o ambiente, um ambiente leve, evitar se envolver em problemas familiares desnecessários. Eu sei que é interessante que ele participe das decisões da família, mas tem algumas coisas que podem, só naquele momento, ele pode ser poupado, naquele momento de crise depressiva. Então a ideia é que o paciente não tenha crises, que ele fique estável, tendo todo esse acompanhamento. Nesses casos, poderia ser que a gente melhorasse a assiduidade, a frequência, a quantidade de vezes, em comum acordo com o terapeuta, numa crise dessa de procurar várias vezes ao médico, ele ia à terapia, né?
A gente poderia ajustar a medicação. Às vezes eles têm recaídas, eles têm recidivas, eles têm momentos que a gente precisa ajustar o tratamento. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Belísio, como identificar na pessoa idosa os sinais de depressão? Geralmente eles reclamam, eles alegam alguma coisa? São mais sutis, são mais discretos, eles tendem a negar, né? Se você fala que o paciente tem depressão, muitas vezes termina a consulta, a gente fica até meio receoso como é que vai dar a notícia. Ele não imagina que a gente fechou um critério, ele veio consultar uma dor no joelho, ou uma dor que não passa, e ele acha que eu vou passar um remédio para dor, e a gente, não, olha, é uma depressão, depressão, eu não tenho depressão, ele tem essa negação. A família também, pelo fato de não ver ele chorando, muitas vezes se assusta com o diagnóstico. A gente tem técnicas, logicamente, de dizer ao paciente e à família, e ainda tem aquele mito de tomar medicamento controlado, né? Eles acham que além dos estigmas de dizer, não, quem é fraco, isso é doença para quem é fraco, isso é doença para quem não tem Deus no coração, essa doença isso, é aquilo. Ainda tem o mito de que medicamento controlado, de risco de medicamento controlado, de ficar dependente, né? Eles têm muito isso. E eu sempre digo que, primeiro, doença é doença. Pode ser na mente, pode ser no coração, pode ser no rim. Tem que ser tratada. Depois que é melhor ficar, eu sempre falo isso, o senhor acha melhor ficar dependente de um comprimido ou dependente de viver triste, isolado, dependente da doença? Então, essa sutileza muitas vezes traz um problema de susto para a família, de negação, que a gente tem que ir aos pouquinhos conversando. A psicoeducação faz parte da abordagem. Então, os sintomas eu vou voltar a repetir como é que identifica, mas basicamente somatização de sintomas físicos, aquelas dores que não passam, que não tem uma causa específica, que o paciente já procurou vários profissionais, aquele sintoma físico muito exagerado, aquela boca seca ou amarga que está muito demais, exagerado, passa do ponto. Então os sintomas físicos são amplificados, é uma característica da depressão no idoso. Isolamento social, parou de querer se envolver em coisas que ele gostava antes, não quer mais, não tem mais aquele prazer, ele está desanimado, ele está mais calado, com pouca comunicação, está mais irritado, ou está perdendo o sono, ou está dormindo demais, altera o apetite, eles comem menos ou comem demais. É mais comum no adulto jovem aumentar o apetite, no idoso eles tendem a se alimentar menos, eles tendem a abandonar tratamentos, abandonar atividade física, grupo de idosos. Então, os sintomas são esses, basicamente, e a família deve estar atenta, porque muitas vezes o próprio paciente nega que tem isso. Tem ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Belísio, porque quase todos os dias eu tô sentindo tipo um gelo no meu corpo, nos braços, nas pernas. Aí eu fico sem disposição. Quando me dá isso, eu tenho que ficar parada no canto, assentada, e fico molhada de suor, que não dá coragem para fazer as coisas nessa hora. Eu tenho que ficar parada no canto, gelado, tanto gela as pernas que nem as mãos. E aí, doutor Belísio? Olha, a gente, para pensar em doenças da mente, transtorno ansioso, uma crise ansiosa, por exemplo, poderia ser uma hipótese para esse caso. A gente tem que afastar doenças físicas, tem que ver se essa paciente não está num momento de transição hormonal, transição menopausal, que dá muito aqueles folgastos, alternando com sensação de frio. Tem que ver se não está tendo alterações na pressão, se essa pressão está alta, se essa pressão está baixa, se tem um exame alterado, se tem uma glicose alta ou uma glicose baixa demais, um colesterol alto demais, alguma coisa nesse sentido. Se tem doença no coração, a arritmia pode fazer esse tipo de sintoma. Subitamente o paciente tem essa sensação de gelo nas mãos e
e passar mal. Então, caso todas essas doenças, essas hipóteses físicas sejam assim afastadas, a gente sim pode pensar num transtorno de ansiedade, fazendo episódios de crises ansiosas, ataques de ansiedade, e essa paciente ter que se tratar. Não estou dizendo que é. A gente tem que ter mais informações, uma anamnese, um exame físico detalhado, afastar doenças, outras que causam esses sintomas, e aí pensar sim num transtorno ansioso, num transtorno depressivo, já que ela disse que também fica sem ânimo, sem coragem para continuar, ela fica sem atividade, né? Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e mandar um abraço para nossa amiga Nazaré, lá de Jardim. Ela que mandou um presente para você, um chaveiro do Flamengo. Tá ali no carro, eu vou buscar. Nazaré é uma figuraça, né? Então, queria agradecer a todos os ouvintes, a todos os internautas, lembrar de todos se inscreverem no nosso canal no YouTube, Dr. Belísio Geriatra, no nosso Instagram, Dr. Belísio Geriatra, no Instagram, no Facebook e no canal do WhatsApp, né? Você se inscreve através do número 99687-8877, 99687-8877. Siga a gente nas redes sociais, que a gente está sempre passando dicas sobre saúde e longevidade saudável. 7h28.